Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas de Jesus com a parábola O Joio e o Trigo. É uma parábola bastante conhecida por todos nós. Eu vou tentar dar uma interpretação mais voltada para nós espíritas, né? Quando falar de mensagem, claro que diz respeito à mensagem cristã, mas vamos tentar focar na mensagem espírita que traz, claro, né, como base moral a doutrina de Jesus, a proposta de Jesus, mas tem toda uma questão de vibrações, de sintonias com o mundo espiritual, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, que a gente pode utilizar nessa parábola. É uma parábola que é um grande alerta para todos nós, fala bastante sobre esse processo de evolução nossa, de aproveitamento da oportunidade encarnatória, de utilização do nosso livre-arbítrio, né? Então, temos que estar muito atentos, né, nesse momento, principalmente, que a gente está vivendo, onde a encarnação é valiosa demais, a gente precisa tomar boas decisões, somos testados, né, em vários aspectos, né, várias questões surgem e é fundamental que, nesse momento de dificuldade, sejamos capazes de nos mostrar superiores aos obstáculos, né, vencermos cada uma dessas dificuldades que vão surgindo no caminho, nos mantendo coerentes com a doutrina que abraçamos, né? Isso é muito importante. O homem, né, que se refere a Jesus na parábola é Jesus, né? A gente vai ler a parábola agora e a gente sabe, né, que sempre que ele fala do Senhor, o homem que semeava, é Jesus. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 30, e também tem um pedacinho onde Jesus explica um pedacinho da parábola, que também está em Mateus, no versículo 36 a 43. Eu vou ler tudo na sequência e depois a gente vai analisar. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhes: Queres então que vamos arrancá-los? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo de colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado. Em seguida, recolhei o trigo no meu celeiro. Então, deixando as multidões, entrou na casa. E os discípulos chegaram a ele, pedindo: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim também será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Como eu falei, é um grande alerta, né, e a gente vai trazer essa visão para dentro do nosso trabalho, né, do trabalho espírita, da casa espírita, o nosso esforço todos juntos aqui para construir esse mundo melhor. O homem, como já dissemos, é Jesus. Ou a gente pode, né, aproveitando a visão da casa espírita, dizer que é o próprio Kardec, né, trazendo para nós organizadamente essa visão do mundo espiritual. Né? Kardec tem um belo trabalho, um profundo trabalho, onde ele consegue concatenar uma série de aspectos, permitindo que tenhamos uma visão integrada desse mundo espiritual, das leis que regem o nosso processo de caminhada, de amadurecimento espiritual. A boa semente, essa mensagem de paz, a própria mensagem espírita ou a mensagem cristã, dependendo do foco que a gente queira dar, né? O termo, quando ele diz enquanto todos dormiam, é em vigilância, né? Que tantas vezes é um grande empecilho para que a casa espírita possa desenvolver um belo trabalho, né? Então, quando a gente fica em vigilante, a gente
sai do caminho. Hoje a gente tenta fazer um espiritismo à moda da casa, adaptando a doutrina espírita aos nossos interesses, o que não é nada bom, né? Nós precisamos nos mostrar melhores, evoluir, amadurecer e não querermos macular essa doutrina tão bela, tão simples e tão bela. O inimigo a que ele se refere são as sombras, né? São aqueles que ainda não entenderam, né, como é importante esse processo de amadurecimento espiritual, como todos ganham, né, na medida que a gente avança e um ajuda o outro para construir esse mundo melhor dentro de nós e à nossa volta. O joio é a mensagem inferior, né, que vai penetrando no coração da gente e a gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, pela preguiça, enfim, tantas das mazelas, e aí com isso a gente não consegue realmente aproveitar a encarnação para nos mostrarmos cada vez melhores, né? Essa questão de trigo versus joio está muito relacionado com essas escolhas que a gente faz, né? Então, aparentemente, o trigo e o joio são iguais, mas quando o processo vai se desenvolvendo, o trigo vai ter frutos e o joio não, né? Então, a gente tem que realmente lutar para ser trigo e não para permitir que nos temos como joio. Os servos colocados na parábola são os diversos missionários que periodicamente vêm trazer para nós informações, nos ajudar e nos orientar e nos alertar para o fato de que muitas vezes a gente acaba se deixando levar pelas influências negativas e nos mostrarmos mais como joio do que como trigo. Ele fala muito em final de ciclo, prestação de contas, e isso a gente pode interpretar como o próprio final dessa encarnação ou até um ciclo maior, né? Tanto faz, mas se a gente pensar nessa encarnação, é uma coisa muito rápida, né? Daqui a pouco a vida escoa pelos nossos dedos e a gente vai ingressar no mundo espiritual. Então é fundamental que a gente já esteja lutando constantemente para isso, não deixar para depois, tentar se tornar uma pessoa melhor, né? Então lutar contra essas tendências negativas, contra essas influências do inimigo, né? Das pressões espirituais, é algo fundamental para a gente, né? Quando ele fala sobre arrancar o joio primeiro e atar em feixes para ser queimado, é que esses, né, que não têm produto, não têm nada para mostrar dessa oportunidade encarnatória, vão acabar sendo levados para planetas inferiores depois do ciclo, né, completado, seja a encarnação, seja mais tempo, e vai ser levado para planetas inferiores, onde ele vai ter oportunidades de se mostrar melhor, para ajudar outros que estão lá inferiores até a ele, mas sem dúvida vão passar por processos expiatórios complexos, né? Já que a gente vai deixar para trás um mundo com tantas conquistas e vai voltar para um mundo primitivo. É claro que intrinsecamente você não perde nada do que você tem, mas o mundo à sua volta vai ter muito menos conforto do que você está acostumado atualmente. E com relação ao trigo, ele vai para o celeiro, ou seja, o que ele vai ficar confortável, entre aspas, né, nesse mundo superior. É claro que esse mundo superior, que é o que a gente está querendo construir aqui na Terra, ele vai oferecer para nós muitas oportunidades de desenvolvimento adicional, né? Então a gente vai poder ir mais longe ainda nesse processo de evolução. Enfim, muitas oportunidades se abrem à medida que a gente vai caminhando, vai vencendo as nossas barreiras. A grande questão que a gente precisa tomar muito cuidado, vigiar com muita intensidade nessa encarnação é se a gente está aceitando as ideias ruins, negativas, sintonizando com o que não devemos e perdendo assim a oportunidade de vencermos a nós mesmos, de caminharmos decisivamente para construir um mundo melhor dentro desse mundo conturbado interno que a gente ainda carrega. Enfim, a escolha é essa: seremos joio ou trigo? Boa pergunta para todos nós. Até a próxima.